Na tela da TV Guarulhos, estamos ao vivo. Alô, você, tudo bem? Estamos iniciando mais um debate Guarulhos nas plataformas digitais, com a produção da Simone Araújo, a equipe técnica Lucas Braga, a direção hoje do aniversariante, o Adalberto Greg. Que Deus abençoe, feliz aniversário para o nosso amigo, a direção geral do Fernando Mauro. E vamos ao portal de notícias guarulhosendestaque.com.br, trazendo informações pertinentes ao seu dia a dia. Por exemplo, a Sabesp informa da falta de água na região do Cocaia, Tabuão. A informação está no nosso portal. Tem os nossos colunistas, o Dr. Marlon Leles, o Daniel Viso, o Dr. Leonardo Freire, a equipe de colunistas do Guarulhos em Destaque. Você pode e deve acessar o nosso portal. Desde já, você pode falar comigo aqui no nosso Facebook do Geraldo Júnior ou o Facebook da TV Guarulhos. Boa noite, doutor Leonardo Freire, especialista em Direito Eleitoral. Tudo bem? Boa noite, Geraldo. Boa noite aos amigos da TV Guarulhos. Agora, ainda hoje, vamos conversar também com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos, o Josinaldo José de Barros, e o economista do sindicato, Rodolfo Viana. Estamos aguardando a presença de ambos. Ano eleitoral é comum festa, né? Político ser convidado para ir para a festa. Há alguma proibição do pré-candidato comparecer nessas festas, principalmente de futebol? Não só ele é convidado para ir para a festa, como ele gosta de convidar também os eleitores para as festas, né? Então, esse ano a gente costuma dizer que tem uma proliferação de festas. Nós até escrevemos um artigo para o blog, né, sobre isso, né? Então não tem nenhum problema de se fazer as festas. O que você não pode é transformar a festa num evento eleitoral, né? Se você transforma um churrasco, se você transforma um jantar, se você transforma um almoço num evento eleitoral, aí sim você pode estar incorrendo em alguma captação ilícita de eleitores ou uma vantagem indevida e pode sofrer algum tipo de sanção. Luiz Carlos, boa noite. O Mauro Sérgio também acompanha nas redes sociais. Muitíssimo obrigado. Agora, é evidente que hoje não tem como a Justiça Eleitoral acompanhar essas festas. Se não houver uma denúncia, doutor Leonardo Freire, essas festas vão continuar. O grande problema da Justiça Eleitoral é a falta de pernas para acompanhar todos os candidatos ou todos os pré-candidatos que já começam com os seus atos de pré-campanha e alguns atos excedendo o que a legislação permite, né? A questão a fiscalização disso não pode ficar só a cargo da Justiça Eleitoral, a cargo do Ministério Público Eleitoral. Então, o cidadão que verifica que tem algum ato de propaganda irregular, ele mesmo pode fazer a denúncia. É que muitas vezes dá trabalho, o cidadão ele não vê muito o resultado da sua denúncia, ele acaba desanimando e não leva adiante, né? E isso traz uma sensação de impunidade. O candidato acha que ele pode continuar fazendo porque não acontece nada. Mas se houver denúncia, né, o Ministério Público vai certamente levar adiante, se houver elementos, né, robustos da prática de propaganda ou de ato de propaganda irregular, e pode gerar sim problema para o pré-candidato ou para o candidato ou para o partido. Doutor Leonardo Freire, eu não tenho procuração para defender ninguém, né, muito menos o prefeito da cidade. Mas hoje, numa live que o prefeito Guto estava fazendo, alguém, né, de forma... Que artigo eu posso estar... De forma descarada? Porque ali foi um negócio plantado. Ele estava entrando ao vivo, uma senhora interrompe aos gritos, né? O filho dela, não sei o motivo da morte do filho, e ela acusando o prefeito da cidade. Ele teve que interromper a live, né? Muitos jornalistas já entraram na rede social questionando esse comportamento, nem sei quem mas é evidente que foi algo plantado, é lamentável. Olha, e a campanha, doutor Leonardo Freire, nem começou. Você imagine, né?
Você está entrando ao vivo no lugar, entra alguém dizendo que você é culpado pela morte do seu filho. Ou seja, é uma loucura um negócio desse. É uma situação extremamente grave, mas que, veja bem, estão sujeitos, né, os políticos que usam desse expediente de fazer vídeos ao vivo para exaltar os seus feitos. Né? Então, eu acho que cabe ao eleitor ponderar, não só quem fez, a mãe que fez o ataque, né, ao prefeito, mas ponderar quem faz o uso desse tipo de postagem. Né? Eu acho que o prefeito, como é governo, tem as armas dele à sua disposição e usa todas as armas que tem para falar sobre o que faz, e a oposição usa todas as armas que tem para falar mal da gestão do prefeito. Aí compete ao eleitor ponderar as armas que cada um está usando para saber o que espera efetivamente do seu representante. Espera o representante que fale sobre os seus feitos ou aquele que posta a desgraça, né, que foi posta no vídeo. Então, sem fazer juízo de valor, porque eu não conheço, não conheço a situação em si, eu vi o vídeo também hoje à tarde no Facebook e não conheço também, e também não tenho procuração para defender nem o Guti, nem os adversários, mas acho que o eleitor precisa atingir um nível de maturidade para entender e para separar, né, o joio do trigo nesse tipo de publicação. Então, há quem critique, né, as postagens do prefeito, há quem critique a postagem desse tipo de ataque. Estamos ao vivo conversando com o doutor Leonardo Freire. Daqui a pouco vou conversar com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Cabeça. Palmeirense ou São Paulino? Corintiano. E seu irmão o quê? É São Paulino, lamentavelmente. A família tem gente certa do caminho errado, Todo lugar tem gente que não tem noção. Já converso com você, presidente. Aqui, inclusive, entre dois certos, tem um errado. Deixa eu mandar um abraço para o Luiz Fagnello, o Luciano Aparecido, o Nelson Oliveira, o Roberto, o Luiz Carlos, o Mauro Sérgio, obrigado, e o Cleiton Carvalho, toda essa rapaziada na rede social. Agora, você falou algo, doutor Leonardo Freire, que a população de Guarulhos, né, e fora de Guarulhos, tem que prestar muita atenção. Porque no afã de fazer média ou de agradar o seu candidato, tem que tomar cuidado com os excessos. A justiça está aí, né, para justamente coibir os excessos. Como dissemos no início, nem eu, nem o doutor Leonardo, temos procuração para defender ninguém. Só que é um absurdo você aproveitar uma live, seja de quem for, para entrar no meio de uma transmissão, para acusar, né, alguém de forma infundada. Meu Deus, a que ponto chegamos em Guarulhos? É lamentável. E quem plantou isso é de uma pequenez assim, meu Deus, tá? É lamentável. Doutor Leonardo Freire, tem mais uma pergunta para você. Alguém que foi que disputou por um partido nas eleições em 2016. Em 2020, ela vai disputar por um outro partido. Ela corre risco de perder o mandato? Ela foi eleita em 2016. E agora, em 2020, ela quer disputar por outro partido. Ela corre o risco de perder o mandato? Aquele que disputou por um partido as eleições de 2016 foi eleito. Ele tem agora, a partir do dia 5 de março até o dia 4, mais ou menos dia 5 de março até o dia 4 de abril, para poder fazer a troca de partido, é a chamada janela partidária, e fazendo a troca nesse período, ele não tem nenhum problema com a perda do mandato, né? Não tem problema de perda do mandato por infidelidade partidária. É um mês. São 30 dias antes do fechamento do prazo fatal para a filiação partidária, que é no dia 4, né? Que são 6 meses antes das eleições. Então, quando vence o prazo, abre-se uma janela para trás de 30 dias, e é nesse período que o mandatário, que o parlamentar representante,
tem que utilizar para trocar de partido. Essa regra não se aplica ao chefe do Poder Executivo, se aplica nem ao prefeito nem ao vice-prefeito. Ela se aplica só aos vereadores. E mais uma coisa que é interessante, ela não se aplica também aos parlamentares que foram eleitos deputados nas eleições de 2018. Né? Então, se o deputado foi eleito por um partido em 2018 está no seu segundo ano de mandato, ele não pode trocar para disputar as eleições municipais, para disputar o cargo de prefeito, por exemplo, por um outro partido. Se ele faz essa troca, ele perde o mandato. Estou conversando hoje, a nossa bancada recheada de muitas informações, doutor Leonardo Freire, nosso bate-papo. E no segundo bloco, aí é tema livre, vamos deixar os nossos convidados inteiramente à vontade para discutir, por exemplo, se eles conhecem os amigos dos filhos dele. E você? Você sabe como seu filho anda? Sabe? Conhece os amigos dos seus filhos? Não conhece. Aí fica difícil você opinar sobre esse assunto. Vice-presidente, as pessoas conhecem você como Cabeça ou como Josinaldo? Alguns como Cabeça, alguns como Josinaldo. Então o apelido o nome artístico é o Cabeça. Então vamos pelo nome artístico, é mais fácil, né? Que é mais fácil do pessoal do Sindicato dos Metalúrgicos. Então o nome artístico do vice-presidente é o Cabeça. A produção está pedindo, enquanto a gente arruma aqui a câmera aqui, eu quero mandar um abraço para os nossos amigos. Olha aí, o nosso gerente regional da Sabesp, o Valdemir Costa, está ligadíssimo com a gente. Obrigado, meu amigo, pela audiência, acompanhando a nossa programação. Olha, quero dar um alô para você que na próxima quinta-feira, teremos novidades de debates aqui, trazendo assuntos a respeito de condomínios, hein? Então você pode e deve mandar para o meu Facebook suas perguntas. Vamos ter na quinta-feira um especialista a respeito de condomínios. Agora sim, tudo ok, produção? Vice-presidente, também já chegou aqui nosso economista, o Rodolfo. Boa noite, Rodolfo. Tudo bem, meu irmão? Boa noite, tudo bem. Prazer em vê-lo. Agora, presidente, eu tenho conversado com alguns dirigentes sindicais e a maior preocupação de todos é com relação com a contribuição sindical. Eu conversei a semana passada com os dirigentes do STAP e, Geraldo, nós pegamos o sindicato com 600 sócios. Hoje temos 8 mil. Eu tenho que tirar o chapéu. Você pegar um sindicato com 600 associados e hoje tem 8 mil, teve que bater palma porque você tem que mostrar um baita de um serviço. O que os sindicatos dos metalúrgicos, que eu conheço há muito tempo, um abraço Pereira, boa recuperação, o que vocês estão fazendo para suprir a necessidade com o fim da contribuição sindical? Boa noite, Geraldo, boa noite a todos os telespectadores. O imposto sindical, no que se refere à receita do sindicato metalúrgico, ela só representava 10%. Então não é o imposto sindical que vai manter o nosso sindicato. E acredito que não vai manter nenhum sindicato que tem atuação na base. Para nós, representava só 10%. Então, a gente não vai sofrer por causa do fim do imposto sindical. O sindicato tem outras receitas. Nós temos 20 mil sócios na base. E nós temos também acordos de participação no lucro e resultado, onde os trabalhadores contribuem com uma taxa negocial para o sindicato. Então, todos os acordos que o sindicato traz benefício para os trabalhadores, seja ele de qualquer natureza, é negociado com os trabalhadores daquela empresa, em assembleia, em negociação aprovada por eles próprios, uma taxa de contribuição para o sindicato. Então nós temos uma estrutura já há muito tempo montada que ajuda a atrair sócios. Nós temos um clube de campo, nós temos colônia de férias, nós temos vários convênios com faculdades, nós temos muita coisa também para oferecer, que isso traz com que o trabalhador tenha interesse de ficar sócio do sindicato. Mas o principal é a representação, é estar na base buscando a negociação coletiva que traga valores agregados aos trabalhadores. Aumento de salário, participação no lucro, cesta básica, plano de saúde, implantação do café da manhã, vendo as melhores condições de trabalho para os trabalhadores. Né? Então, quando você conquista uma refeição no local de trabalho, um café da manhã,
fornecido pela empresa, um almoço, uma cesta básica, um plano de saúde, isso faz o trabalhador a se sentir representado e ele tem interesse de ficar sócio. Porque também nas negociações coletivas, o funcionário ele não vai negociar com o dono da empresa. Ele precisa do sindicato para representá-lo. Se ele for lá tirar uma pauta de todos esses itens que precisa do dia a dia da vida dele, ele é mandado embora. Então ele precisa do sindicato para montar a pauta e representá-lo legalmente. Mas muitos sindicatos fecharam. Eu acho que agora, com essa mudança, só vai permanecer quem tem um trabalho junto à categoria. Geraldo, é o seguinte, em todo lugar, em qualquer instituição, em todo lugar do mundo, que se tenha representação, seja em qualquer instituição, até na igreja. Sim. Tem pessoas que é dedicada à causa e tem pessoas que não é. Sim. Em qualquer profissão, Sim. seja ele qual for. Né? E tinha muitos sindicatos também que viviam exclusivamente do imposto sindical. Sim. Não tinha outro tipo de arrecadação porque não queria também ter trabalho de ir para a base e representar os trabalhadores. Esses sindicatos estão fechando mesmo. Mas um sindicato que tem trabalho na base, que tem o que oferecer para o trabalhador, Conheço a sua história. ele vai reconhecer o sindicato. Agora, aquele dirigente sindical, aquele sindicato que não ia para a base, agora não adianta também ele ir depois que ele nunca foi. Está com prazo de validade vencido já. Já venceu o prazo, o trabalhador não vai mais reconhecê-lo. Então eu acho que quem trabalha representando tem que estar sempre atento, além de representar, prestar conta, estar ativo junto ali com a sua base que o mantém. O boa noite do nosso economista, Rodolfo Viana. Quanto tempo? Tudo bem, Rodolfo? Tudo bom, Geraldo? Me diz uma coisa, a gente começa com economia. Semana passada eu trouxe aqui o economista Paulo Nascimento da Prefeitura, e o economista ele é muito cauteloso quando traz informações. Né? É tanto que o Paulo falou assim, Geraldo, eu só vou quando sair tal informação. Aí ele veio, trouxe a informação a respeito do crescimento das empresas em Guarulhos. Mas enfim, grande abraço a ele, está acompanhando o programa de hoje. Essa reforma da Previdência, Rodolfo, ela, na sua visão, ela trouxe prejuízo ou benefícios para a categoria dos trabalhadores? Bom, Geraldo, eu acho que nesse caso não tem nem dúvida, né? A reforma da Previdência que foi aprovada, como ela foi aprovada e discutida, ela trouxe enormes prejuízos aos trabalhadores, né? Porque, na verdade, o principal problema da Previdência não foi atacado, que é a informalidade. A informalidade é a falta de geração de emprego formal no país, né? Eles colocaram uma questão meramente contábil, apostando na questão da despesa, e não tentou entender a Previdência dentro da Seguridade Social, que é o que manda a Constituição de 88 e é como ela deveria ter sido discutida, né? Então você acabou tendo uma reforma da Previdência que prometia-se muitos empregos, geração de muitos empregos, o fim da crise no Brasil. Se aprovou-se a Previdência, a crise continua, porque o país aí provavelmente vai crescer na casa de 1% ou até menos. O emprego formal tem caído, a informalidade crescido absurdamente. Então a gente vê que muito do que foi prometido não aconteceu e os trabalhadores aí, além daqueles que já têm condições de se aposentar, têm passado filas e mais filas no INSS com sucateamento que tem sido feito pelo governo. E os trabalhadores que estão na ativa vão ter bastante dificuldade de se aposentar para poder ter os critérios necessários de acordo com a reforma da Previdência, né? Agora só, eu disse aqui antes para o doutor Leonardo que eu não tenho procuração para defender ninguém aqui. Acompanhando as notícias de países aqui da América Latina que não fizeram a reforma da Previdência, eu acho que a reforma da Previdência faltou discutir com a sociedade. Né? Quando você discute com a sociedade, não é que você deixa de errar, você erra menos. A realização de audiências públicas para ouvir os sindicatos que representam os trabalhadores de maneira geral, né? Ouvir a OAB, ouvir todo mundo. Não houve essa discussão. Mas eu vejo que, por exemplo, o Chile recebia elogio do Brasil, de vários representantes de categoria, elogiando o Chile. Né? Temos um problema parecido na França. Mas quem elogiava o Chile? São muita gente. A classe política, né? Não, sim. Porque queria aprovar a reforma idêntica com a do Chile. Eles elogiavam o Chile. E a França? Mas não os trabalhadores. Então, mas a França... A França tem que ser elogiada pelos trabalhadores porque o povo francês e as entidades sindicais francesas se uniram contra a proposta do governo e derrotaram o governo. Aqui no Brasil é o contrário. E por que não houve essa manifestação? Houve manifestações dos movimentos sociais. Houve. Só que a sociedade
por falta de conhecimento político, se uniram ao governo para derrotar os sindicatos, achando que os sindicatos estavam fazendo baderna contra o governo. Os sindicatos, os movimentos sociais se mobilizaram, sim, fizemos marchas quilométricas para Brasília. Eu lembro. Né? E aí a sociedade brasileira ela é despolitizada ao ponto de ficar contra quem luta a favor deles. E vai no embalo, Geraldo, do discurso político do deputado, do senador, do economista da Fiesp, do presidente da Câmara, do presidente do Senado e do governo federal. Então, aqui no Brasil foi ao contrário. Nós temos que elogiar mesmo o povo francês. Foram para as ruas, ficaram 45 dias de greve e derrotaram a proposta de reforma do governo Macron. Aqui no Brasil é o contrário. Se você fizer uma manifestação aqui na avenida, te chamam de baderneiro, por falta de conhecimento dos seus direitos sociais. Então nós estamos agora perdendo nossos direitos sociais por falta de conhecimento da sociedade brasileira, do que realmente representa as entidades de classe, das categorias organizadas. A gente vive uma fase de desmobilização. Desmobilização, de despolitização. O povo está dominado. Quem ia para a rua ser contra as reformas trabalhistas e da Previdência eram os sindicatos. Só que a sociedade não entendia que aquilo ali estava sendo uma mobilização a favor deles. Então, mas aí que tá. Agora eu quero ver o que vocês vão responder para mim. Pode falar. Olha só. Eu vi muitos deputados, não foi um só, que nas eleições, alguns sindicatos apoiaram esse deputado. Só que esse deputado, na hora da briga, ele não ficou com o sindicato que o apoiou. Traíra. Então. Traidor. Pois é. E como é que o sindicato vai se comportar com esses traidores? Contra. Sindicato que se preza, sindicalista que se preza, tem que ser contra os traidores. E tem que falar quem é os traidores. Tem que pegar a lista dos deputados e senadores que votaram contra o povo. E falar. Eu falo. Eu sei que você fala. Me dá o nome de um aí pra mim saber se eu não falo. Se ele é traíra. Aqui em Guarulhos tem traidor. Eu vou dar o meu palpite. Aqui em Guarulhos tem traidor. Eu acho que tem. Tem. Dá o seu nome. Eu vou dar o meu palpite nessa... Não vou dar nome de ninguém, mas vou dar o você meu tá ficando palpite. em cima do mundo, você não era assim. Não, vou dar o meu palpite nessa discussão. Porque a gente está vivendo hoje, na verdade, como foi dito, uma desmobilização muito grande da sociedade. E aí você, de afogadilho, aprova uma medida que vai ter consequências para as futuras gerações. Longo prazo. E que para você conseguir retornar, você não vai retornar nunca mais. Então, uma medida dessas consequências não poderia jamais ter sido implementada, né? E assim, eu não tenho números, não tenho estudo nenhum no sentido de dizer que foi bom, ou que teve uma economia, ou que não teve uma economia. Mas eu não sou estúpido também, né, a ponto de entender que esse tipo de impacto na vida das pessoas não pode ser mudado de sopetão, né? Tem que ser mudado uma coisa paulatina, uma coisa que a sociedade entenda o que está acontecendo. Muita gente que defendeu as reformas e que está defendendo outras tantas que veio por aí, simplesmente não sabe o que estão defendendo. Né? Então, por uma onda contrária a determinado grupo que estava no governo e que arrebentou com o governo, né, criou-se a ideia de que tinha que mudar tudo, inclusive o que estava certo. Foi aprovada hoje a aposentadoria dos militares integral. Então, a reforma não atingiu os militares. Atingiu E nem os congressistas. Só atingiu a classe trabalhadora. Senador, militares, os deputados federais, eles não foram atingidos. Sim. Agora, a sociedade em geral. Quando eu falo classe trabalhadora, eu falo todo mundo que paga a previdência pelo teto. Os mortais de R$6.000, tá? Eu estou falando nós, mortais, que recebem a previdência pelo teto. Hoje é R$6.100. Eu estou falando desse povo. O resto, né? Não foi atingido. Agora, é lamentável, porque me aponta, eu desafio. Quem aponta aqui um item positivo da reforma da Previdência e da reforma trabalhista. Positivo para os mortais que vão ganhar até R$6.000 como teto da aposentadoria. Eu desafio. Cabeça, aliás, é um teto que não vai ser atingido. Eu desafio. Aliás, é um teto que não vai ser atingido. Porque na reforma eles fizeram alterações também. Tem que juntar tanta coisa. Não consegue. Na parte, como é que você conseguiria atingir o teto? Só se você começasse a trabalhar no mercado de trabalho pelo teto, ganhando R$6.100 e mantivesse seu teto a vida laboral A vida inteira. toda.
Ninguém consegue isso no mercado de trabalho. Então, do jeito que está, vai ser uma pirâmide, quer dizer, alguém vai pagar para o pessoal... Na verdade, a Previdência no Brasil ela é solidária, né? É um sistema solidário. Então, na verdade, não se acumula uma poupança minha para eu lá na frente receber a minha própria poupança. Quem está trabalhando na ativa hoje, paga quem está aposentado hoje. Não se criou uma poupança primeiro para depois sair pagando cada um. Até aí tudo bem, é um sistema que acontece em vários países do mundo e dá certo. O problema é que, por exemplo, com relação ao cálculo que o Cabeça colocou aqui, a reforma rebaixou a forma de cálculo. Então antes você dava uma limpada ali nas 20 menores contribuições, fazia uma média das 80 melhores. Agora é 100% das contribuições. E para você chegar no tempo máximo, você vai ter que ter 40 anos trabalhados. Contribuídos, né? Não só trabalho. Contribuído. Pelo 40... teto. Exatamente. Você recebeu o teto, você tem que contribuir 40 anos pelo teto. Exatamente. Ou seja, o Impossível. cara... Impossível. Impossível. Quem quiser, por exemplo, quem deu a entrada antes da aprovação tem direito, né? Sim. Quem não deu ainda vai ter uma regra de transição em alguns casos, mas, por exemplo, quem vai entrar no mercado de trabalho, até então, quem já trabalhou registrado, são 15 anos no mínimo para poder requerer o benefício. Quem não contribuiu nenhuma vez ainda, vai ser 20 anos. Então, é uma dúvida que muita gente tem sobre a questão dos 15 anos de aposentadoria. Ou seja, quem contribuiu 15 anos e está com 60 anos de idade também se aposenta, é isso? 65 homem e agora 62 a mulher, que a mulher foi mais penalizada ainda, né? Antes existia uma diferença de 5 anos entre homem e mulher, então era 65 para homem, 60 para mulher. E com a reforma ele cortou 2 anos aí das mulheres, então vão ter que ser 62 anos para a mulher, 65 anos para homem. Com 15 anos de... 15 anos quem já está no mercado de trabalho e 20 anos para quem for começar a trabalhar. Sem esses critérios não tem benefício. Isso, quando fala 65 para homem e 62 para mulher, tem uma pegadinha aí, Geraldo. Qual é a pegadinha? 65 é 2020. O ano que vem já vai para 65,5 para o homem e 62,5 para a mulher. Por quê? Porque é progressivo. O governo não explicou isso para a sociedade também. Além de mudar a forma de cálculo vai diminuir... Desse jeito o cara não vai se aposentar nunca. Não, até completar 70 para o homem, tá? Então não é 65, é 70. É lógico. Para quem está agora, é 70. Se você tiver agora, né, quem completou 40 anos agora, esse ano, 2020, de contribuição, e tiver 65 anos, aposenta. Para o ano que vem, não é mais 65, a cada um ano aumenta 6 meses. Para o ano que vem, você tem que ter 65,5 de idade e 40 de contribuição. Então, aumenta 6 meses a cada ano. Hoje, a questão é o seguinte... Até completar 70 anos para ficar. Para ficar 70 anos homem e 68 mulher. Não vou me aposentar nunca. Difícil. Se você tiver pegadinha de todo lado. Esse critério mínimo, que é a idade e tempo, na verdade, o seu benefício é calculado em 60%. Então, você vai ter 60% da média daquele salário que você pagava. Para você atingir 100% da média, são 40 anos necessários. Esse bate-papo permanece daqui a pouco, a gente vai segurar aqui a onda, porque este assunto você, com certeza, deve estar se perguntando. O candidato que eu votei, ele votou a favor da Previdência ou não? É uma pergunta que você deve checar agora. Cheque agora, porque no segundo tempo do programa, o bicho vai pegar. Voltamos já. Na Avenida Dr. Timóteo Penteado, 3142, você vai encontrar By Hawk, a loja da moda masculina, aberta de segunda a sábado, sempre com as melhores ofertas. Venha conhecer By Hawk, aceita cartões de crédito. By Hawk, a sua loja da moda masculina em Guarulhos, as melhores condições. Venha conhecer a By Hawk. Com 11 anos, meu passatempo favorito era brincar na rua de casa. Toda a vizinhança sabia quem eu era. O que ninguém sabia era que eu ficava até tarde na rua porque eu não queria voltar pra casa. Eu tinha medo de ficar sozinho com ele. Se eu entrasse no quarto, eu sabia que eu não podia mais sair. Tinha que ficar na cama, onde o espaço era pequeno e apertado demais para 2 pessoas. Onde o escuro dava medo. Onde o abuso me sufocava. A violência sexual que aconteceu com a Bruna acontece todos os dias, marcando crianças e adolescentes pelo resto da vida.
Uma vida livre de abusos. Isso são direitos humanos. Denuncie. Não silencie. Direitos humanos são para todos. Disque 100. Ministério dos Direitos Humanos. Governo Federal. Grupo Lumar. Soluções integradas na prestação de serviços especializados. Tradição e tecnologia em segurança e terceirização. Portaria, controle de acesso, manutenção predial, limpeza e conservação. Vigilância patrimonial, escolta armada, segurança pessoal, facilities de recepção, qualidade, credibilidade e transparência a serviço de você e da sua empresa. Entre em contato e solicite uma cotação. Acesse grupolumar.com.br. Estamos de volta ao vivo na tela da TV Guarulhos, um debate simplesmente nota 10, com o doutor Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, né? E com o vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos, o Cabeça, e o economista Rodolfo Viana, economista do Sindicato dos Metalúrgicos. Você que ligou a TV agora, né? E está querendo se aposentar. Eu, no meu caso aqui, eu estou com 14 anos discutindo na justiça, porque eu trabalhei da Editora Abril, que não recolheu o meu INSS, e mais 2 empresas que não vou falar o nome, quer dizer, eu já era para estar aposentado, mas a Editora Abril eu posso falar que os caras estão bem longe de mim aqui, outro está mais perto. O negócio é sério. Agora, veja os senhores que vai escolher o seu candidato agora nas eleições. Inclusive, recebi mensagem hoje do Rio de Janeiro pelo Facebook, porque na rede social você fala no mundo inteiro. Aí, quando eu comecei o programa, eu falei para o vice-presidente dos traidores da sociedade, que são aquelas pessoas que se apresentam para pegar o seu voto e você não acompanha ele no Congresso Nacional, até nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais. Você não encontra o povo acompanhando, a não ser que haja uma movimentação de interesse para um determinado item lá da reforma. Caso contrário, os congressistas nadam de braçada larga, porque ninguém tem tempo de ir para Brasília acompanhar a votação. Nem tem, porque olha só o horário, 2h. Todo mundo... Eu acho até, senhores, que essa hora que é para Câmara Municipal, Assembleia Legislativa, não é para o trabalhador acompanhar, porque às 2h está todo mundo trabalhando. Você vai na Câmara Municipal acompanhar o vereador? Não vai. Você vai na Assembleia Legislativa em São Paulo? Não vai. Em Brasília, salve-se quem puder. Tá certo? Doutor Leonardo, hoje a população ela paga o preço por falta de interesse? Sempre pagou. Se a população não se interessa pela política, ela é governada por quem se interessa. Né? Alguém sempre está se interessando. E quem está se interessando é quem tem condições de se interessar. E aí você que não se interessa, você é governado por quem se interessa. Esse é o problema. Então, muitas vezes a gente fala assim, o deputado não votou de acordo com os interesses do eleitor dele. A gente não sabe quem é o eleitor dele. Às vezes ele votou exatamente de acordo com o interesse do eleitor dele. A gente não sabe quem botou o cara lá. A gente não sabe para quem ele faz campanha. Não sabe para quem ele faz promessa. A gente não pode, genericamente, falar que o deputado está traindo a base. A gente sabe, por exemplo, que o deputado que fez campanha e foi recepcionado e teve a bandeira, e o sindicato levou a bandeira adiante, esse cara traiu o sindicato. Mas a gente não pode falar isso genericamente. Né? Porque a gente não sabe o que cada um dos deputados defendeu e a quem cada um dos deputados presta contas agora. Cabeça, hoje o Sindicato dos Metalúrgicos é um dos sindicatos mais atuantes da cidade de Guarulhos. Tenho acompanhado vocês. Não é fácil você estar na porta de fábrica, né? Cobrando das empresas os resultados que foram prometidos. Enfim. E quando você foi à Dutra, fez uma caminhada lá com os sindicalistas, naquela época tinha algum candidato a deputado daquelas passeatas com vocês? Não, junto na caminhada lá não. Não tem. Na paralisação da Dutra não tinha. Mas em Brasília, quando vocês chegaram lá, porque não tinha só a força sindical, não, tinha todas as entidades. Todas. Como é que você se sente? Porque naquele momento todos estavam com o mesmo interesse. Não, eu vou resumir aqui para você entender.
É os deputados que vão nas entidades sindicais pedir apoio, para ir na reunião lá com os dirigentes sindicais, para os dirigentes sindicais levar eles nas fábricas. São esses os traidores. Esses são os traidores. Porque o cara chega como candidato numa fábrica, ele pede voto para o trabalhador, né, prometendo que não vai votar em projeto que prejudica a classe trabalhadora. Sim. Aí daqui a 4 anos o cara quer voltar, nós mandamos ele para o inferno, né? Então não tem condições. E aqui em Guarulhos tem, daqui a pouco eu já estou dando o nome dele. Se quiser pode falar. Eli Corrêa votou contra os trabalhadores. Não. Votou contra os trabalhadores. Você está brincando. A reforma da Previdência. Não, eu não acredito nisso. Votou. Né? Então assim, quais os federais que nós temos em Guarulhos hoje? Tem o Alencar e tem Eli Corrêa. Eli Corrêa votou a favor da reforma da Previdência. O deputado Eli Corrêa? Deputado Eli Corrêa. Não quero acreditar. Votou a favor da reforma da Previdência. Né? Mas ele não pediu voto em Guarulhos para os trabalhadores? Tem que falar, tem que... Se passou cabeça por mim, fala. Passou por mim, leva pau. E o pior que eu sei... Leva pau que eu falar do ponto de vista político, tá? Que o chicote estrala. Não é que eu vou bater no cara, não. Eu sou um cara democrático. Eu sei. Mas comigo não tem esse negócio de alisar quem é... O senhor não faz média? Não. Você não faz média? Média... Não é com você. É só na padaria. É na padaria. Falando para dentro, você tem que pagar o café. Agora, como é que você se sente? Você que está em casa, compra essa entrevista. A palavra traição, ela não é nova, né? Mas nas eleições se aplica a cada momento. Esse comportamento que o vice-presidente do sindicato está falando, ele sentiu na pele. Não é fácil você entrar no carro com alguém que diz que vai defender a causa da categoria que você representa. Aí quando você sai do carro, a música é outra. É evidente que o mundo dá volta, né, vice-presidente? Dá muita volta. Esse mesmo cidadão, ele vai esquecer e vai voltar. Vai voltar, vai pedir, aí a gente vai estar bem lembrado para alertá-lo. Vocês repassam essa informação para o associado? Passamos sim, em porta de fábrica, nas assembleias, em todos os comunicativos. Não, o senhor não avisou. Do sindicato. Peraí. O senhor não avisou. Corta para mim aqui, Lucas Braga. Hoje eu estou bonito, minha esposa falou que eu estou bonitinho hoje. O senhor não avisou na porta de fábrica? A pergunta difícil é essa. O senhor pensa bem na hora de responder. O senhor disse aqui que o deputado federal Eli Corrêa votou contra, aliás, a favor Ele votou a favor da reforma da Previdência. O senhor também comunicou aos trabalhadores isso? Em todo lugar que eu ando eu falo. É isso. Eu falo. O senhor falou isso? Falo. Qual é o problema? Você é corajoso? Peraí, qualquer cidadão pode entrar no site da Câmara e ver como votou cada deputado. Não estou falando aqui nenhum segredo. Se você entrar no site da Câmara e está lá o nome do seu... Não, eu sei, mas eu estou falando o seguinte... Presidente, quais foram os partidos que fecharam questão para votar contra a reforma da Previdência? Quem fechou questão para votar a favor dos trabalhadores contra a reforma da Previdência foi o PDT, o PCdoB, o PSOL e o PT. Foram esses 4 partidos que na reforma da Previdência ficaram com o povo. Tá? Então é bom que o povo saiba disso. PDT, PCdoB, PT e PSOL. Esses todos votaram contra a reforma da Previdência. Teve traição também. No PDT teve 2 traidores também. Que tem um processo de expulsão dos deputados federais que votaram. São Paulo? É um de Pernambuco. É um de Pernambuco, não me lembro de que estado agora. São Paulo não, porque de São Paulo não tem deputado federal. O PDT não tem. É do Nordeste. Deputada Tabata do Amaral. É Tabata Amaral, desculpa. Tabata Amaral. Muito bem lembrado aí. E é porque eu sou do PDT, hein? É a Tabata Amaral. Tem um processo que está correndo lá, de expulsão, expulsa, não expulsa. Não sei se vai ser expulsa. Mas é uma traidora. Menina jovem, inteligente, seria a nova cara da política, entrou com toda moral, com toda consideração da juventude, conquistando as massas, mas é traidora. Agora, economista... Não tem explicação. É boa. Não tem explicação. Eu acho que você, como economista do sindicato, você fica fazendo conta toda hora, né? Eu acho que a função mais difícil, uma das funções difíceis do sindicato é alguém que mexe com o número. Porque você tem que municiar toda a diretoria, quando vai para a porta de fábrica, informar os números corretos, para que não tenha nenhum tipo de novidades. Sim. Eu pergunto para você,
esta reforma, ela trouxe uma imagem tipo pesadelo que nunca vai acabar, porque eu imagino a quantidade de trabalhador que vai ao sindicato desesperado para tirar dúvidas que ele nunca imaginava que ia acontecer com ele. Tipo, olha, eu contribuí até agora, o que muda? Que tipo de orientação, até porque você não pode passar o dia inteiro falando com o cara, mas qual é a metodologia utilizada para atender essa demanda? Então, Geraldo, lá no Sindicato dos Metalúrgicos, inclusive tem o departamento jurídico que é que cuida bastante dessas miudezas, de explicar a reforma, como foi o cálculo, fazer o histórico, né? A gente percebe que os trabalhadores ficaram bastante preocupados, né? Porque no caso metalúrgico, principalmente, tem a aposentadoria especial, né? Que é quando o trabalhador fica exposto a alguma situação de ruído, calor e outras questões, que no caso da reforma ela foi bastante modificada, que deixou de existir essa possibilidade. Então, os trabalhadores vão ao sindicato, bastante preocupados, aí você tenta informar para eles o tamanho do problema, né? Porque o sindicato propôs, né, seminários, discussões, informou, assembleias, empresas explicando, mas foi o que o Cabeça colocou, né? Muitas vezes o trabalhador acabou não dando aquele apoio que era necessário para poder fortalecer a luta e barrar a reforma, né? Aí acaba tendo que explicar algumas questões, mas como a gente está tentando explicar aqui, são vários pontos, né? E aí fica até um pouco difícil. O Diese, inclusive, fez uma calculadora para simular ali as várias situações possíveis de cada trabalhador, para tentar facilitar um pouco, né, as dúvidas que possam ter. Estou conversando com o Dr. Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral, com o Josivaldo, ele que é Josinaldo, mas vamos chamar de Cabeça, que é o nome artístico, e é muito mais fácil, né, de soletrar, né? Porque eu nunca vi alguém colocar o nome de Josinaldo tão grande. E o nome dele é Josinaldo José de Barros. Por que não fala Barros? Ô Zé, não é mais fácil. É que o apelido do setor metalúrgico vira uma marca realmente. A marca registrada. Ninguém esquece de apelido. É verdade. E o nome esquece. O nome esquece. Agora, vou falar com a sua mãe colocar de Josinaldo é brincadeira. Ele não tinha outro nome para colocar nele, não? Não tinha. Não tinha. A gente tem essa liberdade com o vice-presidente de longas datas, a gente brinca com todo o respeito, você em casa não fica com raiva não, porque tem a permissão dele. Vocês devem ter percebido que no início do programa eu perguntei como é que ele ser chamado. Então você não fica aqui jogando piada pra mim, não. Tem um pessoal aqui, viu, Gilberto Penido? Foi ele que mandou, não fui eu que inventei, não. Um abraço pro Penido, Penido é gente boa. Gente boa, tá vendo? Tá fazendo merda com você. Tá fazendo merda com você. Quanto tempo as pessoas conhecem você como Cabeça? Ah, mais de 20 anos. Aí, tá vendo? Anota aí, 20 anos. Eu não era nem nascido ainda, viu? Agora, gente, esse ano, o que me chama a atenção é que vamos ter agora a reforma trabalhista também. Não, a trabalhista já teve, vai ter a reforma... A administrativa, né? Sindical administrativa. A reforma administrativa. Tem o MP do Verde e Amarelo pesado aí também. Pesado. É um pouco de trabalhista. Como é que vocês... Tem um pacote bom aí. Vem. Eu acho que com o discurso que o Guedes deu a semana passada, e eu tive acompanhando o Rodrigo Maia e o Senado, ele falando que o servidor público era o parasita. Parasita. E aí, na mesma semana, falou das domésticas, quer dizer, ele precisa ficar quieto. Ele é um economista, mas quando ele abre a boca para falar alguma coisa, respinga no presidente. O Geraldo, é um governo antipovo, antipobre. Ele tem Bolsonaro e Guedes, a equipe do governo, eles têm nojo de pobre. Tudo que tem acesso para os pobres, eles estão cortando. Na Previdência agora, tem mais de 1.300.000 pessoas na fila esperando, desde quando Bolsonaro assumiu, para avaliar pedidos de aposentadoria, de benefício por cirurgia de alguma natureza de tratamento de saúde, auxílio doença, pessoas que têm direito, que contribuíram, que pagaram, tudo que é acesso à classe trabalhadora, esse governo parasita, esse governo é parasita. Que é você está falando. Eu estou falando. Paulo Guedes e Bolsonaro e toda a equipe do governo é parasita, porque está na Constituição os direitos da nação brasileira. Não é eles que tem que mudar. É por isso que muda, porque o povo não tem acompanhamento dos seus deputados. O povo é muito despolitizado. Tá? Então, a Previdência hoje tem, cada funcionário tem que atender 3.100 pedidos de aposentadoria. 3.100. Então, é humanamente impossível o atendimento. Eles têm que contratar urgente funcionários competentes ou os aposentados que saíram do INSS. Não é colocar militar. O que é que militar entende de análise
técnica de pedido de aposentadoria. É um governo antipovo. O cara é contra a empregado doméstico, é contra o trabalhador, é contra tudo. Geraldo, não é surpresa para ninguém, eu não escondo a minha posição, eu não sou fã desse governo, em hipótese nenhuma. Mas acho que muitas coisas que a gente acaba, no nosso dia a dia, são piadas que a gente conta, muitas vezes em casa, no bar, e que não deveria contar, mas que a gente comete esses erros, não podem ser aceitas de um governante que pega um discurso pronto e profere uma besteira daquela, como ele falou, das empregadas domésticas. Porque se ele tivesse falado aquilo, numa brincadeira de boteco, vamos dizer que ele se excedeu e... Falou na entrevista. Ele falou. Não, ele falou num discurso. Um discurso oficial. Ele escreveu aquele discurso, reviu aquele discurso, aquela asneira estava lá no meio, e ele levou para o discurso e falou. Né? Então, a impressão que eu tenho até é que eventualmente ele colocou aquilo ali no meio para tirar a atenção de alguma outra questão que tivesse eventualmente acontecido alguns dias antes, né? Para não se falar mais do outro assunto. Então, assim, sinceramente, é preocupante, né? Que se mostre um despreparo tão grande para lidar com questões tão importantes que tocam na vida do trabalhador tão diretamente. Olha, eu acho que o presidente, ele utiliza a rede social de uma maneira inteligente. Vamos aqui avaliar rapidamente o que aconteceu a semana passada, que a imprensa não divulgou tanto como deveria. A morte do chefe do miliciano. O que ele fez? Ele criou dois fatos que a mídia ficou esquecendo do miliciano e falaram o quê? Da doméstica, falaram dos parasitas. Exatamente. Houve uma movimentação dos servidores no Brasil inteiro. Alguém está falando do miliciano? Só o da Atena. Para fugir do foco. Isso. Que é o que interessa, porque eles estão sendo taxados como milicianos e estão fugindo do foco. E na verdade, Geraldo, o Bolsonaro não tem nem muito o que mudar, porque o que foi eleito foi isso daí mesmo. As pessoas que elegeram o Bolsonaro falta de opção. Queriam que fosse aquilo que ele é. Ele já falava isso nas eleições, na campanha. Nada disso é uma surpresa. Eu, sinceramente, me surpreenderia se agora ele mudasse totalmente o discurso. Então, nesse sentido, eu acho que ele é extremamente coerente. Mas eu acho também que nas eleições nós tivemos, no segundo turno, acho que nós tínhamos 13 candidatos, e nós tivemos as duas piores opções possíveis no segundo turno. Não é porque o Haddad é pior que o Cabo Daciolo, nem porque o Bolsonaro é pior do que qualquer outro. Né? Mas eu acho que eram as duas piores opções, porque qualquer um dos dois que ganhasse ia manter o país nesse estado polarizado. Né? Então, se ganha um outro candidato qualquer, né, por pior que parecesse, tinha um espaço para oxigenação, tinha um espaço para tanto a ala mais bolsonarista como a ala mais petista, de alguma maneira convergir. Por exemplo, em questões como a reforma da Previdência. Alguém tinha que fazer a reforma da Previdência, fosse quem fosse, ganhasse quem ganhasse, a reforma da Previdência ia ter sido feita, mas não precisava ser dessa forma tão radical. Só que do jeito que se colocou a situação e do jeito que se decidiu as eleições, totalmente polarizadas, nós vemos até hoje, né, as discussões imbecis. Né, a reforma da Previdência tinha que ser feita, mas não só para os pobres pagar a conta. Exato. Tinha que ser uma reforma de Previdência onde um juiz que recebe auxílio moradia, morando na própria cidade, ele tem casa na cidade, e por que tem que receber auxílio moradia na cidade? Boa. Tinha que fazer uma reforma da Previdência onde os ricos ajudassem a pagar a conta. Sim. Os ricos não estão pagando a conta. Quando eu falo os ricos, é deputado, é senador, é juiz, promotor, desembargador, né? É todo esse povo aí. Mas, presidente, o Bolsonaro nunca prometeu que ele ia fazer diferente. Exatamente. Né? O povo, sabe, enganadamente, ou o povo despolitizadamente, votou no Bolsonaro achando que o Bolsonaro ia ser o cara que ia acabar a corrupção, ia ser o cara que ia resolver o problema da segurança pública, ia prender tudo quanto é tipo de bandido, e não resolveu nada. Bolsonaro está fazendo os pobres pagar a conta dos ricos e acabou. Agora, o que me chama a atenção que os sindicatos, cada um ligado à sua força sindical, o CUT, sei lá o que mais. Quando tinha algum tipo de manifestação, todo mundo se unia, ia para Brasília
brigar pelos seus interesses. Agora, na reforma, eu posso ter ligado a TV errada. Mas eu não vi essas representatividade, o Cabeça, lá em Brasília, com tanta força. Ou foi impressão minha? Não foi impressão sua, não. Nós fizemos grandes mobilizações antes da reforma trabalhista. Nós colocamos 500 mil pessoas em Brasília numa marcha contra a reforma trabalhista, que foi o Temer que fez a reforma trabalhista. Isso. No governo Temer ainda. Né? E não conseguimos barrar. Teve greve, teve luta parada, teve mobilização no Brasil todo. Não conseguimos. Quando entrou o Bolsonaro, analisa as propostas do Bolsonaro em plena campanha. Bolsonaro fez campanha dizendo que tinha que escolher ou emprego ou direito, que ele não concorda que o emprego pela CLT, mantendo os direitos, ele não concorda que isso é uma coisa que ajuda o país. Ele fez campanha prometendo fechar sindicato, retirar direito trabalhista, fez campanha deixando claro que o empresariado é quem tinha que mandar e como queria pagar o seu funcionário. E mesmo assim, muitos dos pobres e, no geral, elegeu o Bolsonaro. Então, o movimento sindical ficou sem forças políticas de reagir no primeiro ano de Bolsonaro. Porque a sociedade ainda está em namoro com ele. Fica difícil você ser contra um governo onde o povo está carregando ele no braço ainda. Só que o povo está começando a acordar agora, nas filas do INSS, que não tem o benefício. Quando vai arrumar emprego, é o emprego com contrato intermitente, a carteirinha verde e amarela, sem fundo de garantia, sem 10%, sem anunciação noturno, sem isso, sem aquilo. Estão começando a acordar. O preço da carne. O preço de tudo, da carne estourou, o preço de tudo. Quando essa classe trabalhadora tiver realmente sem acesso aos direitos sociais que eles tinham antes, aí eles vão começar a acordar. Então nós ficamos sem força, porque as categorias de base também ficou, contra o movimento que o sindicato estava fazendo contra o Bolsonaro. A partir de agora é que nós estamos criando forças políticas para falar do Bolsonaro. Porque eu chegava em porta de fábrica, trabalhador da minha categoria, em época da campanha, eles faziam assim para mim, ó. Arminha, que era para dizer que era Bolsonaro. Ele fazia questão de falar que era Bolsonaro. Onde você andasse na rua aí, a maioria do povo fazia assim. Achando que com isso aqui ia resolver o problema do país. Agora, esses que faziam assim, que era para liberar arma e por esse ponto aí, não tem condição de hoje de comprar nem comida, quanto mais arma. Agora, olha, deixa eu mandar um abraço pro Michel, pra Adriana, pro Joel, obrigado pela audiência. Olha, é o tipo da pauta que a gente ficaria aqui horas e horas discutindo com essa bancada nota 10. E evidentemente que eu vou convidar novamente, não só o Cabeça, mas o Josinal, o Rodolfo e o Dr. Leonardo, porque a sociedade, através de um veículo de comunicação local, mas que através das redes sociais falamos para o Brasil. Teve gente hoje do Rio de Janeiro, Petrolina, acompanhando, Feira de Santana acompanhando a gente. Então, é importante discutir, porque pode alterar? Pode, você pode chegar lá e o Congresso pode mudar tudo, desde que a população participe. Se você ficar quieto em casa, nós vamos ter eleições agora, né? E vamos ter daqui a 2 anos eleição para presidente da República. Então, é importante que haja essa discussão. E, enquanto veículo de comunicação, nós estamos alertando. É o nosso trabalho prestar serviço ao cidadão. Alertar, chamar sua atenção. Porque o que acontece nas eleições, muitas vezes, eu fico triste. Daquele cidadão que vai no dia da eleição, pega o papel no chão. Ele nem sabe. Eles não querem ter responsabilidade. Então, são essas pessoas que não querem ter responsabilidade. Pega o papel no chão e vende o seu voto na boca de urna por R$100. Pois é. E depois quer cobrar a honestidade do deputado, do senador, do governador. Isso. Vende seu voto por R$100. Então você que está acostumado a vender voto por R$100, mude sua cabeça. Mude sua cabeça. E veja quem é os candidatos a prefeito nas grandes cidades agora, que a maioria são deputados federais, que estão licenciados, vão se licenciar na época certa, para ser candidato a prefeito nas suas cidades. Veja como é que ele votou na reforma da Previdência. Para escravizar você até 70 anos de idade e você passar necessidade, você pobre.
que vive de vender sua força de trabalho, que é a mão de obra. Pobre vende mão de obra. E pobre que vende mão de obra, que é empregado, precisa de direitos sociais, de CLT, precisa de Constituição. Rasgaram a Constituição brasileira, acabando com a Previdência Social. Josinaldo José de Barros, o cabeça, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos Guarulhos. Obrigado, meu irmão. Obrigado, Geraldo, pelo convite. Estamos aí. Queremos voltar para trazer números de emprego de Guarulhos. Vamos marcar. Economia de Guarulhos. Semana que vem também. Semana que vem vamos marcar isso. Voltar. O Rodolfo Viana, meu amigo economista. Obrigado, meu irmão. Prazer em vê-lo. Eu agradeço, Geraldo. Fico à disposição também. Doutor Leonardo Freire, especialista em direito eleitoral. E com certeza o debate hoje foi um debate inteligente e interessante. Muitíssimo obrigado, doutor. Ele que escreve toda semana no portal Guarulhos em Destaque. Acesse guarulhosemdestaque.com.br. Tem lá a coluna, olha aí na tela aí. Com o doutor Leonardo Freire, no nosso site, o nosso portal de notícias, com vários advogados, especialistas em suas áreas. Doutor Leonardo. Obrigado, Geraldo. Obrigado aos amigos da TV Guarulhos. E da próxima vez você me pergunta mais coisa da minha área, né? Você perguntou só da área da cabeça, e eu acabei me metendo a besta onde eu não entendo. Mas o senhor falou bem. Obrigado. O senhor falou bem. Você vai começar a se especializar também na Previdência. Do jeito que a coisa está feia, vou falar pro seu pai, você não era assim. Né? Vou falar pro doutor Clóvis Brasil que o senhor está ficando rebelde. Com a produção da Simone Araújo, equipe técnica Lucas Braga, a direção geral do Fernando Mauro. A você, muitíssimo obrigado. Eu, Geraldo Júnior, agradeço a sua audiência. Boa noite, Guarulhos.